I guess drank each other's blood might mislead people, or like people are imagining us with like goblets and we're like Game of Thrones drinking each other's blood. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. Bag. In my bag, like stuff for baby. Like, Should we do a what's in your bag? yeah, can we do a what's in the bag, please? Should I hold it for you and you can take things out? Excuse me. Yeah. Look, there's like when she starts to cry, like then when she gonna pee, I don't know. Then when she's boring, She's gonna boring. get this. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Vocês já perceberam como a gente tende a se esquecer de alguns eventos mundiais que mostram que tem algo de errado acontecendo bem na nossa cara? E isso daqui ficou na minha memória até hoje, porque todo mundo consentiu que isso daqui foi extremamente bizarro. Eu tô falando da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris em 2024. O mundo inteiro assistiu isso daqui e percebeu que não tinha nada a ver com esporte. A gente tinha referências ao Cavaleiro do Apocalipse, que era uma figura encapuzada e sem rosto que atravessava o rio Sena. A gente tinha essa propaganda aí também, que não foi muito divulgada. Outra coisa que não foi muito divulgada foi essa esfera que ficava no ar e quando acendida, ela revelava um pentagrama. Uma outra coisa que não foi muito divulgada também foi que durante as apresentações, perto do pessoal da música, tinha uma estátua com cabeça de touro dourado no palco. Muito estranho, né? No mínimo é meio esquisito. E eu creio que a mais famosa referência bizarra, isso daqui é um consenso, meu, foi essa paródia da Última Ceia. Até quem não acredita em Deus ou Jesus Cristo associa muito isso daí com a pintura do Leonardo da Vinci. Não tem como não associar com a Última Ceia. No lugar de Jesus tinha uma DJ que usava aquela coroa que imitava perfeitamente aquela auréola sagrada de Jesus. E do lado dela tinha o que seria os apóstolos, mas no lugar estavam drag queens. Até criança tinha aí. E o mais curioso é que eles substituíram o pão e o vinho sagrados por um homem pintado de azul, que representava o deus pagão Dionísio. E você pode pesquisar isso daí, as referências foram essas. E eu acho incrível que eles tentam justificar dizendo que era só uma homenagem a esse deus grego e às festividades pagãs. E olha só que bizarro isso daqui também. Eu vou mostrar pra vocês que tudo tem um propósito aqui, tá? E a sua percepção pra tudo vai melhorar muito mais. Se você pesquisar agora, você vai começar a encontrar muitas coisas estranhas. E uma das coisas bizarras é essa apresentação aqui do Sam Smith, nomenclada de Unholy, que significa profano, ímpio, homenageando Satanás, num evento patrocinado pela Pfizer. É muito bizarro, né? Mas o curioso é que os especialistas empoderam esse tipo de atitude. Eles falam que você precisa ter muita coragem pra escolher esse tema e fazer uma apresentação que nem ele fez. Não tem como a gente esquecer daquela entrada do festival Astroworld, que simulava a cabeça do Travis Scott engolindo o público que entrava. Alguns analistas apontam também isso como uma semelhança direta com obras renascentistas, como a famosa pintura de Cristo no Limbo, que retrata a tradicional boca do inferno, devorando as almas. Aí mesmo que não seja uma referência a isso, quando você vai olhar a arquitetura e até o merchandising, você encontra frases como "vejo você do outro lado". E eu lembro também isso daqui, muita gente falava que a energia desse show era muito pesada, era muito esquisito. That's okay with you real quick. Saves me this door. Tell the lights on. But police and medics seen tending to fans even as the show carries on for nearly 40 more minutes. Amidst the chaos, Drake joined Scott on stage. He posted these images from the night on his Instagram. E curiosamente aconteceu uma tragédia que as pessoas que estavam lá nunca vão esquecer dela e de como o cantor reagiu a isso tudo. Today, the friends were very subdued, traumatized, as they said. This time at Astroworld, it was totally different. It was just like a concert from hell.
E por que os shows são assim? Porque a exposição contínua e repetitiva a todos esses símbolos e comportamentos gera o que a psicologia chama de dessensibilização sistemática, que é quando você é bombardeado com a mesma imagem todos os dias. O seu cérebro para de soar aquele alarme, ele não acha isso um absurdo, ele acha isso normal. Até agora, a gente falou sobre o que você pode ver, símbolos, cenários, figurinos e a normalização de tudo isso. Mas e quando a manipulação não tá na tela, mas sim na biologia do seu próprio corpo? E se eu te disser que a mídia sabe exatamente como hackear o seu sistema nervoso sem que você perceba? Olha que curioso, no ano de 2002, o cinema francês lançou um filme chamado Irreversível. Durante os primeiros 30 minutos do filme, muitos espectadores relatavam náuseas, tonturas, taquicardia e até ataques de pânico. Você sabe por quê? Porque o próprio diretor inseriu intencionalmente uma trilha sonora com um zumbido contínuo na frequência exata de 27 Hz. Ou seja, essa é uma frequência extremamente baixa, quase inaudível, só que ela gera consequências no corpo humano. O seu cérebro não escuta o som, mas o seu corpo sente o perigo. Você entra em estado de pânico induzido pela tecnologia. O próprio filme do Exorcista, aquele clássico, esse é um dos filmes mais aterrorizantes da história. Vocês sabiam que o próprio diretor, William Friedkin, colocou no filme rostos demoníacos que piscavam na tela por cerca de 1/8 de segundo? Sabe o que é interessante? O seu olho não tem tempo de processar a imagem de forma consciente, mas o seu subconsciente captura tudo. E não tem como falar disso sem eu me lembrar do SBT. O pessoal tacava o anúncio da Jequiti na nossa cara, meu, achando que ia levar você de 15, 16, 10 anos que tava assistindo Jovens Titãs a comprar Jequiti, pelo amor de Deus, né? E vocês sabiam também que mesmo a arquitetura do que a gente assiste, ela pode ser projetada para causar um ruído mental, para literalmente deixar o seu corpo incomodado com uma cena ou com o que tá acontecendo? No filme O Iluminado, Stanley Kubrick construiu o cenário do hotel de forma geometricamente impossível. É impossível um monte daquelas portas que estão ali darem em algum lugar. Você vai ter corredores que não se conectam, portas que não vão para lugar nenhum, janelas onde devia haver algum cenário fechado. O seu cérebro, ele percebe no subconsciente dele, e o resultado disso é que você sente que há algo profundamente errado e antinatural ali. Se chama dissonância cognitiva contínua, e eu vou tratar aqui de vários tipos de mensagens subliminares. Agora, tem uma coisa que vale ressaltar, é que no filme do Exorcista muita coisa bizarra aconteceu. A gente falou daquilo que é lógico, do manipulável, agora se liga nisso, que estranho. O que pouca gente sabe é o preço que a equipe pagou para fazer esse filme, e eu não tô nem falando de dinheiro. Até hoje, a produção desse filme é considerada uma das mais amaldiçoadas da história do cinema. Tudo começou quando o cenário principal, que é a casa da família no estúdio, pegou fogo de forma misteriosa e foi completamente destruída. E atenção, tudo que eu for falar aqui não é só eu que achei estranho, tá? O próprio diretor lhe achou estranho, ele achou tão estranho que ele convocou um padre para participar da produção do filme. E você sabe qual que foi o único cômodo que ficou intacto quando tudo pegou fogo? Foi o quarto da garota possuída. A gente teve a atriz Eller Burstyn, que durante as filmagens ela foi arremessada no chão com tanta força que ela literalmente sofreu uma lesão permanente na coluna. O grito que ela dá de dor no filme não é atuação, é verdadeiro. E teve também a atriz principal, a Linda Blair, que também fraturou a coluna em outra cena. A gente teve mortes de atores logo depois de terminarem de gravar as cenas deles, e bizarramente, a cerejinha do bolo é que no dia da estreia na Itália, um raio, literalmente um raio, atingiu uma igreja do século XVI que ficava na mesma praça do cinema, e que ele acabou derrubando uma cruz gigante de pedra no chão. Meu, eu até posso ser o único aqui, mas eu não vou ficar assistindo essas coisas pra ficar perturbado, não. Eu conheço gente que assiste filme de terror antes de dormir, cê tá louco. Outro filme que usa essa mesma técnica de brincar com a nossa mente é o Clube da Luta. Só que tem uma coisa interessante, agora eu vou entrar num outro tipo de mensagem subliminar. No Clube da Luta, a gente vai ter esses mini segredinhos com o Tyler aparecendo, mas já pra deixar claro pro YouTube, eu não vou mostrar nada aqui, tá? Não tem como, mas a gente
vai ter flashes também de um órgão masculino aparecendo em alguns momentos no filme. Eu lembro que no final aparece, e se eu não tô enganado, na parte que a criança tá assistindo o filme no cinema, que inclusive eu acho que ela é a única a ver. Isso daí imediatamente já me lembrou daquelas mensagens subliminares que o pessoal falava que tinha muito na Disney, e comprovadamente tem em alguns filmes. O caso mais incontestável de todos é daquele filme Bernardo e Bianca. Enquanto os ratinhos voam pela cidade, a gente vai ver uma imagem borrada de uma mulher de topless lá na janela de um prédio ao fundo. Não vou mostrar aqui, YouTube. E a Disney admitiu a presença da imagem, que não tinha como contestar, e ela afirmou que essa imagem foi inserida na pós-produção por alguns funcionários sacanas. E isso daí eu acredito mesmo, até mesmo porque depois eles recolheram. Acho que seria muita burrice colocar uma parada incontestável. A gente vai ter outra parada incontestável também, que é no filme Uma Cilada pra Roger Rabbit, que numa cena onde a personagem Jessica Rabbit é arremessada de um táxi, os caras não desenharam a calcinha da personagem. E não vou colocar aqui, YouTube. E por mais que a gente encontre outras coisas que podem ser ou não ser, como por exemplo essa parada aí na capa da Pequena Sereia, a silhueta na capa do Rei Leão, aquela cena que as pessoas não sabem se é SFX ou SEX, mas que aparece no fundo do filme do Rei Leão, eu tenho certeza que de todas as mensagens subliminares, essas são as mais fracas. Porque primeiro, a chance de alguém reconhecer e encontrar essas coisas é mais provável que adultos encontrem essas coisas. E mesmo se criança encontrar, ela vai ter a capacidade de associar o que poderia ser esse corpo da Minnie. Na verdade, é até interessante você analisar como a empresa se comporta, porque a forma que eles colocam as coisas diz muito mais sobre eles. Porque, meu amigo, nem de perto, isso que eu te mostrei é tão satânico quanto isso daqui que eu vou te mostrar agora. Presta atenção nesse comercial criado pelo diretor Mike Diva pro bloco televisivo Adult Swim. O vídeo começa apresentando 3 figuras misteriosas, usando essas capas pretas e cabeças em formato de triângulo. E o que vai acontecer é bizarro. Sai um bebê dessas figuras aí, e a gente vê ele sendo atirado nesse pilar. E depois esses camaradas aí usam os bebês para tocar bateria. E o que acaba acontecendo é que um dos bebês acaba sendo meio que nascido no mundo, só que transformado numa figura demoníaca. E o que dá pra perceber é que ele tem uma estética que passa uma ideia muito de anticristo. Porque me diz, qual mensagem que você vai retirar disso daí? O que você consegue interpretar que te agregaria? E pra você ver que os símbolos não são só coincidências artísticas, olha isso daqui. Essa é uma propaganda da Balenciaga. A marca lançou uma campanha onde crianças seguravam ursos de pelúcia. Só que esses ursos de pelúcia, eles vestem alguns acessórios muito sugestivos. Se você der uma olhada, você vai entender. É muito estranho. Só que o terror aqui, o bizarro, tá nos detalhes ocultos. Se você olhar bem nessa foto aqui, você vai observar que essa fita aqui no chão tem o nome da marca escrito com 2 As. Só que Balenciaga se escreve dessa forma aí. A gente percebe que a fita destaca a palavra Baal, que é uma referência direta à antiga entidade do sacrifício infantil. E se já não fosse suficiente essa bizarrice, em outra campanha, nessa bolsa aí, a gente encontra documentos reais da Suprema Corte dos Estados Unidos. E esses documentos se tratam de leis sobre pornografia infantil. Então você vê crianças sendo expostas, esse equipamento aí, sugestivo demais. E esses documentos também. Tudo isso anula qualquer possibilidade de acidente. E olha esse vídeo aí. And no one's saying anything. You know, as far as like none of the celebrities, so this just shows you all celebrities are controlled. You don't see no celebrities talking about the Balenciaga situation, right? So that just shows you all of these celebrities out here
don't let them influence you in any way because they're controlled by the people who really influence the world. That's worked with many brands in the fashion industry. I'm utterly horrified. I know how many steps you go through as a photographer to get the client to approve images. I know how many adult eyes have to look at images for them to be printed, especially for a retail campaign where you're selling the product online. This is unacceptable, and I don't care if I never shoot for anyone in this industry again. Children. We're talking about. Esse daqui é muito interessante, que a gente vê uma referência à agenda ideológica direcionada para recém-nascidos. Então esse daqui é um comercial de moda infantil criada por Celine Dion. Essa mulher, que é uma cantora, invade um berçário e assopra um pó mágico, que é escuro, e ela lança em cima das crianças. E depois disso, os símbolos tradicionais de masculino e feminino nas paredes são apagados e substituídos por um sinal de mais. Logicamente, isso é uma referência à neutralidade de gênero. É isso que a mídia vende e é isso que o comercial representa, só que tem mais além disso. Toda a estética que o vídeo exibe, figuras vestidas de preto, que se parecem demônios rondando os bebês, além das próprias roupas da marca, que tem a frase New Order, que é nova ordem, mostra que essa parada não é só para pagar identidades naturais de pessoas, mas também é para normalizar toda uma espécie de ocultismo ou satanismo para as próximas gerações, no mínimo do mínimo. Isso daí é para normalizar alguma coisa que não é natural, porque isso daí não é natural. As we are all just links in a never-ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction of their universe. We miss the past. They dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I can't believe they called security. Guys, relax, easy. I'm Celine Dion. Yeah, girl, and I'm Beyoncé. Curiosamente também a marca NuNuNu, que é a marca dessa mulher aí, se você for olhar o histórico, já tem umas coisas bizarras também. Então vai ter roupa de bebês com caveira. Um detalhe interessante que eu vi pesquisando aqui é que a destruição do binário masculino ou feminino não é só uma pauta moderna, mas no ocultismo e na alquimia, a fusão dos sexos representa a figura de Baphomet, que é um ser andrógeno. E a outra propaganda absurda de bizarra, onde a gente vai ver também mais uma agenda espiritual sombria, é do comercial da KFC. Eu duvido você não achar isso daqui estranho. E ele é composto por duas partes, e eles vão ter a diferença aí de quase um ano. Esse primeiro aqui é um comercial cheio de mensagem subliminar, e conforme você vai observando os detalhes, você vê que ele foi desenhado com uma precisão psicológica muito interessante, porque você vai vendo as pessoas se movendo como marionetes e andando e dançando também de uma forma muito estranha, ilustrando a ideia que elas estão conectadas a uma força invisível que controla e manipula elas como se fossem uma união. No final do clipe a gente tem a frase "Acredite na galinha", e curiosamente também no carro estacionado a gente encontra um ovo dourado, e a segunda propaganda é sobre esse ovo dourado. What can we even believe in anymore?
No clipe a gente vai ver esse camarada andando na floresta até ele encontrar uma garota vestida de marrom e rapidamente ele é cercado por um grupo que tá usando o mesmo traje que ela e ele é induzido a se vestir igual a eles. É interessante que aqui você pode ver um processo de iniciação e perda de individualidade. Agora ele é parte do grupo e aqui entra o deboche. Esse grupo encontra um ovo, que é o ovo dourado do estacionamento lá do primeiro clipe, e no final o grupo leva o garoto e o ovo também até a água. E aqui eu acho que você vai conseguir identificar a referência. É uma paródia grotesca do ritual cristão do batismo, e logo depois do batismo do garoto, o menino é transformado em um frango. O próprio lema Believe in Chicken, que é acredite no frango, é uma distorção satírica de expressões de fé comum, como o Believe in God. E claramente você não precisa ser nem cristão para você ver como parece que principalmente os cristãos são alvos de deboche e piada, meu. No geral, é muita estupidez esse tipo de marketing. Eu não tô nem falando isso por acreditar em Deus. Mas você não precisa ser 100% religioso pra você ver a maldade quando ela tá presente. O melhor lugar de esconder um segredo é a vista de todo mundo, porque as pessoas deixam de pensar que isso daí é um segredo. Quem entendeu, entendeu. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar que a música da Xuxa tinha mensagem subliminar. Agora a gente vai ver as músicas que definitivamente têm mensagens escondidas. Cara, tem uma... eu vou mostrar pra você uma coisa bizarra, eu nunca vi na minha vida. Tem um álbum inteiro que é uma mensagem escondida, eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra você uma coisa interessante. Essas mensagens não têm relevância psicológica em você, não te influencia, isso é uma coisa boa. Só que eu vou te mostrar o que realmente influencia, porque tem uma parada que realmente é satânico, eu vou mostrar pra vocês. A própria música do Marilyn Manson, como já seria de costume, né? Esse cara gosta de chamar muita atenção. A gente vai ter na música Revelation 9 algumas frases que ele colocou de forma intencional, que segundo ele é pra provocar uma atmosfera de filme de terror. Essa daqui, eu não sei se vocês sabiam, mas eu vi há uns 7 anos atrás e não saiu da minha cabeça. Vocês sabiam que na música Hey Jude, dos Beatles, Paul McCartney, ele manda um F Hell, que é tipo algo como que inferno, e isso literalmente tá na música oficial. Até onde eu li, até onde eu busquei, aparentemente ele acabou errando uma nota no piano. Essa foi a reação do Paul quando ele errou uma nota. E os caras acreditaram, segundo essa teoria aí, que ninguém nunca ia descobrir. Tem um outro segredo que é muito obscuro, isso daqui é muito bizarro. 2015, eu vi isso daqui e nunca esqueci. Esse segredo não é relacionado à música em si, mas é ao clipe. No clipe dessa cantora chamada Joyce Chu, na música I Miss You, os caras colocaram uma
uma coisa muito obscura lá no fundo, meu. E você quer ver mais uma coisa muito obscura? É no clipe do Frank Ocean, de 2017, chamado Man Rise. Os caras literalmente mandaram uma referência à seita Heaven's Gate, quando eles colocaram esse personagem, a pessoa deitada aí nesse colchão usando esse tênis da Nike. Bizarro pra caramba, né, meu? A gente tem também aquela lenda urbana de que a música Starway to Heaven, do Led Zeppelin, tem uma mensagem escondida quando tocada de trás pra frente. Muita gente diz que isso daí, na verdade, é um fenômeno psicológico onde seu cérebro identifica padrões, rostos e estímulos auditivos e visuais. Só que o que eu acho muito bizarro, meu, é o contraste com o título da música. Porque ao invés de ser Escadaria pro Céu, o nome original, né? O reverso disso seria Escadaria pro Inferno, meu. Mas enfim, esse daqui é louco, pra encerrar esse assunto aqui, porque não tem como ficar brincando com música no YouTube. Eu coloquei umas 9 aí, provavelmente só vai aparecer umas 5 ou 2, não sei. Tem uma que eu achei muito engraçada, eu tenho que mostrar pra vocês. O álbum desse cara aqui é totalmente voltado pra aquele Smash Mouth, a famosa música do Shrek. Então você vai ter o álbum em si, que já é uma referência ao Smash Mouth, e eu achei incrível que o cara conseguiu fazer com que, se você tocar o álbum inteiro dele em velocidade acelerada, você consegue ouvir a música All Stars toda lá no fundo, meu. Eu achei isso de uma engenharia sublime, meu amigo. Mas no geral, as músicas não têm tantas mensagens escondidas. E mesmo se tivesse, não é de grande influência. O que influencia, na verdade, você é a letra da música. Aqui, não é o que tá escondido que é o perigoso. É o que é explícito. E agora vem aquela parte do que realmente é mal. Sabe o que eu percebi? Você vai pegar músicas como esse Lil Nas X, eu creio que é assim que se pronuncia, que tem 633 milhões de visualizações. E mano, essa parada aqui é puro satanismo mesmo. Você não precisa nem acreditar em Deus pra saber que daqui você não vai tirar uma mensagem positiva. Mas sabe o que eu percebi e pensei também? O perigo não é nem só a letra da música, o escárnio, imitar, debochar. Sabe qual que é o maior perigo? É que a música tem uma batida boa, a música engaja, a música é bem produzida, é fácil você gostar da música. A música é matemática, é um conjunto de padrões. Por favor, pelo amor de Deus, entenda. Os caras tecnicamente são muito bons, entendem de música, e é aí que mora o maior perigo. Porque psicologicamente falando, essa música já tem, por exemplo, um efeito chiclete danado. E ela fica na sua mente no piloto automático. E isso é horrível, sabe por quê? Porque aquilo que antes te causava desconforto espiritual, emocional, por saber também que você tem certo valor, mas você tá ouvindo uma parada dessa, aos poucos vai se normalizando em você. Então você deixa de ficar incomodado. O ritmo desarma o seu cérebro. A psicologia explica que quando uma batida é viciante, o nosso cérebro foca no prazer do som e desliga o julgamento crítico e moral. Isso é literalmente a definição exata de sedução. Agora eu tô te passando outro extremo, que a gente vai encontrar no clipe God is a Woman, Deus é uma Mulher, da Ariana Grande, que diferente de Monteiro, que foca no profano e no inferno, esse clipe faz o caminho inverso. Ele se apropria do sagrado e reescreve símbolos bíblicos. Isso daqui é muito interessante, presta atenção. O clipe inteiro reconta a criação do mundo sob uma perspectiva feminina. A Ariana vai aparecer lá flutuando no espaço, moldando as galáxias e a Terra com o próprio corpo, assumindo o papel que Deus faz em 1ª Gênesis. A gente vai ver a recriação da famosa pintura de Michelangelo, onde a Ariana tá no lugar de Deus Pai, esticando o dedo para dar vida a uma mulher que substitui Adão, onde a gente já vê uma direta
certa inversão da narrativa bíblica tradicional. Mas beleza, depois a gente vai ver a Ariana sentada enquanto homens jogam insultos e palavras de ódio contra ela. Vocês podem até me dar o chapéu de alumínio agora, mas vocês conseguem ver um padrão nesses homens que estão aí? Vocês conseguem ver uma coisa que eles têm em comum? Eu consigo ver. Agora vem uma coisa muito louca. Vocês se lembram desse filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Tempo de Violência? Eu não sei por que diabos colocaram isso, mas tem um monólogo do Samuel L. Jackson no filme que é um versículo falso que ele fala. É baseado no livro de Ezequiel, mas é falso, ele conta de forma errada. Enquanto ela segura uma marreta e quebra um teto de vidro, ela vai contando esse versículo. E no geral o que você pega aqui é que o clipe ele não é só visual, ele tenta redefinir a própria identidade de Deus. Pô, pelo amor de Deus, você dizer que Deus é uma mulher porque o prazer que ela proporciona é divino, a música faz você pensar que o divino tá a serviço do prazer humano, o que psicologicamente é muito atraente. O refrão afirma que quando o parceiro estiver com ela, ele vai confessar que Deus é uma mulher por causa do prazer que ela proporciona pra ele. Meus amigos, pra mim isso daí é muito mais satânico do que aquilo que é visualmente errado, porque se você for no clipe dessa garota aí, você vai ver o pessoal idolatrando ela. E antes de fechar esse tópico de música, que eu dou um bizu pra você também, tá? Por mais que eu goste, principalmente depois de jogar Guitar Hero 3, da banda Guns N' Roses, você vê um padrão estranho em alguns artistas. Você vê muitos deles adorando, idolatrando ou fazendo referências a pessoas que não são muito legais não. Por exemplo, tem um álbum do Guns que se chama The Spaghetti Incident. Nesse álbum tinha uma música que foi incluída como uma música escondida. O nome dessa música é Look at Your Game Girl. Ela tocava alguns segundos depois da última música oficial do álbum e ela não era acreditada na contracapa do disco. E qual que é a parada dessa música? Ela foi escrita por Charles Manson. Esse Charles Manson, ele criou e liderou um grupo conhecido como Família Manson, e era uma seita que cometeu alguns assassinatos muito bizarros, muito violentos. Os caras eram cruéis. Aí eu fui dar uma pesquisada do porquê ele fez isso, né? É claro que qualquer um pode falar qualquer coisa, principalmente quando se sente julgado pela sociedade. Só que a resposta dele foi mais ou menos como se ele se sentisse um vilão visto pela mídia, assim como Manson também um vilão visto pela mídia. E ele fez isso porque se identificava com a pessoa. Que justificativa besta. Mas na verdade ele só vivia e fazia essas coisas pra chocar o sistema. Tô dizendo que as músicas dele é ruim? Não tô dizendo. Eu tô dizendo que você conhece a pessoa pelo que ela faz. Esse Manson, ele ordenava massacres de pessoas inocentes, incluindo uma mulher grávida. E colocar a música num álbum que vendeu milhões de cópias acaba ajudando a transformar um assassino desse numa espécie de ícone pop. É aquela romantização de um psicopata. Isso daqui também é uma forma do mal ser mal. Eu tô mostrando pra vocês, existem formas de mal. É muito evidente em Hollywood como roteiristas e diretores produzem padrões narrativos que mostram um direcionamento específico contra o cristianismo e a imagem de Jesus Cristo. A maior prova disso é exatamente o que a indústria não faz, porque você não vê o islamismo ou o judaísmo sendo desconstruído e zombado. Enquanto demônios recebem poder absoluto nos filmes de terror, a figura de Cristo sofre tentativas constantes de rebaixamento para invalidar a autoridade divina que ela tem. No próprio Código da Vinci, ele é reduzido a um mero homem falho, com alguns segredos mundanos. Em Prometheus, ele é transformado num alienígena em missão diplomática que deu errado. E sim, meus amigos, o próprio diretor admitiu isso abertamente. Eles não colocaram o nome de Jesus no personagem porque iria ficar muito na cara, mas a conexão é real e faz parte do roteiro original. A gente vai ter filmes como A Última Tentação de Cristo que mostram Jesus que decidiu descer da cruz, casar com Maria Madalena, depois ele teve filhos e viveu uma vida normal. And as I said, this is not a film to shake anybody's faith. That's the last thing in the world I'd want to do. I feel that if they have faith, the faith is strong, and this film would never hurt anyone's faith. That's for sure. And Peter Gabriel has said, this is a film that if anyone who has faith and sees this film, they will not lose their faith, and those who see it and who do not have faith will gain faith by seeing it.
A gente sempre vai ter fiéis muito caricatos nos filmes. Em Kingsman, por exemplo, os caras já vão montando a base pra tratar os fiéis como pessoas preconceituosas, só pra depois servir de bucha de canhão naquelas cenas de massacre, por exemplo, justificando a violência contra eles pro público. Em séries como The Boys, por mais que eu amo a atuação do Homelander, o cara atuou muito, a gente sabe como os cristãos são tratados como gado manipulável e de intelecto inferior. A regra é, nos filmes de Hollywood ou na mídia, os cristãos têm baixo QI, ou são hipócritas, ou são odiosos, ou são fanáticos. Uma coisa interessante também é que algumas semanas atrás, Steven Spielberg, ele garantiu que no novo filme dele, que se chama de AD, ele provocaria um choque tão grande nas pessoas e principalmente nos cristãos, que o filme seria até mesmo capaz de fazer as pessoas repensarem a fé delas. Hollywood desde sempre fez filmes com o pressuposto de que alienígenas desestabilizariam o cristianismo. E é interessante analisar nesse novo filme, o Dia D, que o marketing foi bem mais agressivo no fator verdades que derrubariam sua fé. O filme, ele gira em torno da revelação de contatos extraterrestres ocultados por governos. Se você for analisar bem, inclusive, tem uma parada nas entrelinhas. Em 3 momentos do filme, os personagens são confrontados. O que significaria para a fé deles se aliens existissem? Então o primeiro, isso daqui é muito interessante, ele começa a questionar. Se o universo é tão grande, faz sentido acreditar que Deus fez tudo isso só para nós? É uma pergunta justa, porque o universo é tão incrível e tem tanta ciência que tudo isso foi feito só pra gente, só pra humanidade. Só que aí que tá, meu amigo, se você for usar a própria Bíblia e o próprio Deus da Bíblia para responder essa pergunta, no Salmo 8, o salmista via a resposta para essa pergunta numa direção oposta, porque ele via a imensidão do cosmos como evidência da grandeza de Deus, não como um argumento contra ele. E outra, um universo imenso só é desperdício para um ser limitado por tempo e espaço como a gente. E mesmo com tudo aquilo que a gente tem, ainda é o suficiente para a gente viver e a gente fica maravilhado com isso. E outra, o Deus do cristianismo não opera sob essas restrições, se ele quiser contemplar todo o universo que ele fez. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples, nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. O segundo questionamento é interessante. Ele consiste na afirmação de que a vida inteira nos disseram para acreditar em um ser supremo. A gente foi condicionado para acreditar em um Deus. E agora seres supremos estão aqui. É bem simples e é bem direto, só que tem um detalhe. O próprio roteiro ignora que na teologia cristã, ser supremo não é um título de poder, é uma categoria de existência. Então Deus não é o ser mais forte entre os seres. E isso significa que se extraterrestres existirem, eles não competem com Deus. Até mesmo porque eles dependeriam dele, no mínimo do mínimo, eles ainda assim estariam sujeitos a restrições de matéria, física, ciência. A premissa do filme não abala a fé cristã, ela confirma a lógica dela. E você não precisa também ser cristão para você ver o caso de Mágico de Oz, de 1939. E eu não tô nem falando daquela teoria bizarra de um personagem que aparece lá no fundo, no meio das árvores pendurado, para dizer que certas coisas são satânicas. Inclusive, eu sempre reparei no rosto da Dorothy. Sendo real ou não, eu reparei que ela sempre fica observando, ela dá umas 2 olhadas lá pro fundo do cenário. Gente que jura de pé firme que isso daí é real. Tem gente que fala que é uma ave, que tinha algumas aves no cenário. Mas eu tô falando aqui que o satanismo real, meu, é a destruição da vida humana em prol do poder e da ilusão. Casos clássicos como esse daí do Mágico de Oz, onde os caras abusaram das pessoas, dos atores, envenenamento no set pra poder fazer os efeitos especiais, obrigavam esse pessoal aí a gravar mais de 18 horas por dia, forçavam essa menina a usar droga, metanfetamina, pra ficar magra e se manter acordada, e ela tomava medicamento pra conseguir dormir. A vida dela toda foi estragada, ela virou dependente química, foi obrigada a fumar cigarro pra suprimir a fome. O Homem de Lata quase morreu depois de inalar o pó da maquiagem à base de alumínio usada no personagem dele, e ele teve que ser substituído. A Bruxa Má quase foi explodida. A neve é de amianto. Hoje em dia, essa substância
substância é proibida mundialmente por ser altamente cancerígena. Não, e essa parada aí do Homem de Lata que eu acabei de falar, ele foi processado, meu. Ele foi processado por atrasar a produção. Esse figurino do leão aí era de pele de leão real. O cara carregava 45 quilos, meu. E todo mundo que você vê nessas imagens hoje em dia tá morto. E que se dane, cara. A mensagem escondida, o que importa aqui é vidas e como que elas vão ser influenciadas, como que vai ser o futuro, meu amigo. E a engenharia social por trás de toda a mídia determina o seu futuro. Porque, fala pra mim, quem hoje em dia consegue pensar no próprio pensamento? Quem que não é influenciado? Se você for pesquisar, por exemplo, olha que louco, entre os jovens e adolescentes, a busca obsessiva por processos estéticos e cirurgias plásticas explodiu. A harmonização facial, por exemplo, cresceu tanto que os médicos e psicólogos criaram um termo chamado dismorfia do Snapchat/Instagram. Não só tem filmes, mas até mesmo reality shows de Hollywood passam a promover um padrão corporal facial que é biologicamente impossível. A mídia molda tanto que durante décadas o cinema foi o maior responsável por fazer o cigarro parecer uma coisa legal, de gente rebelde, ou madura também, né? Só que é engraçado e o que não é contado é que em 1983, você pode literalmente pesquisar isso, vazou alguns documentos confidenciais que mostravam que empresas de tabaco pagavam fortunas para atores como Sylvester Stallone usar aquele cigarro ou charutão nos filmes como Rambo, e Hollywood sabia dos malefícios. Mesmo assim vendeu a tendência, mas beleza. Só que, olha isso, existe uma parada chamada Projeto Mockingbird. Literalmente, você pode pesquisar agora, pode pesquisar, meu. Quando você vê alguns filmes assim, você pensa, pô, os roteiristas de Hollywood criam algumas histórias de forma totalmente livre e independente. Só que olha que insano, meu. Documentos desclassificados pelo próprio governo americano mostram a existência dessa operação, Mockingbird, que é uma campanha iniciada na Guerra Fria, recrutava e financiava os principais diretores, jornalistas, produtores de Hollywood. O objetivo era monitorar e ditar quais comportamentos seriam incentivados nas telas e quais crenças políticas ou até morais deveriam ser destruídas ou ridicularizadas. A mídia foi transformada de forma planejada numa ferramenta de condicionamento psicológico de massa. Eu narrando isso, eu já me lembrei do comercial do KFC. E se já não fosse suficiente, por exemplo, se um estúdio de Hollywood quiser usar caças reais, tanques de guerra, bases militares nos filmes deles, como a gente vê em Top Gun ou Transformers, o roteiro obrigatoriamente precisa ser enviado para os generais do Pentágono. Literalmente, você pode pesquisar isso. Por quê? Porque eles alteram algumas falas, comportamentos de personagens, e eles reescrevem a história para garantir que o governo pareçam como heróis infalíveis. Então os caras moldam comportamentos, tendências, mentalidade. Você acha que eles não vão moldar também a espiritualidade que você tem? Com todas as provas que eu mostrei aqui pra você, uma parada interessante de você saber, acredite ou não, né? É que uma geração sem bússola moral e sem esperança se torna totalmente manipulável pelo sistema. Você vive por causa do medo. Enquanto eles querem passar a imagem de fraqueza, a fé, por exemplo, é o chão sob os pés de uma pessoa no pior dia da vida dela. É o que te mantém de pé durante o luto, a tragédia, uma doença. E uma coisa que você tem que entender é que as pessoas verdadeiramente mudam só se elas encontrarem algo maior do que a vida delas. Uma outra coisa é que por mais que você tenha um ponto super válido e que você tem super convicção que é verdade, as pessoas, principalmente as mais inteligentes, tá? Elas vão te rotular, por mais que você esteja 100% certo. E principalmente quando elas não têm argumento contra você, elas vão te rotular como fanático, por exemplo, exagerado, conspiracionista também, qualquer coisa assim. Você não tem que convencer essas pessoas nem ser validados por elas. Só que você tem que entender também que combater todo tipo de escuridão não é você ser ranzinza ou odiar o entretenimento, por exemplo, mas é sobre você preservar sua sanidade, principalmente a verdade e também a sua luz num mundo que tá desesperado para te deixar no escuro. The energy that surrounds Jesus is electric. I don't know if Jesus is real. I don't know if he lived. I don't know what he means, but the paintings of Jesus are really my desire to convey Christ consciousness. I wanted you to have the feeling when you looked in his eyes
that he was accepting of who you are. I wanted him to be able to stare at you and heal you from the painting. You can find every race in the face of Jesus. And I think that's how every race imagines Jesus. They imagine him as their own. And that you are heroes to me, and I admire you. Because when you step through these doors, and you decide to be a part of this family, you've made a decision to transcend and to leave darkness behind. And it takes a champion to make that decision. So when you do good things, when you decide to transcend the negativity and attempt to do something positive for you, for your family, you are the heart of God. You are the eyes of God. When you speak from that place, you are God's voice, you know? And I thank you for everything you're doing. You're amazing. You're champions. I admire you.